O jurista Modesto Carvalhosa e a deputada Bia Kicis, em live promovida pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, discutiram as causas do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Em suas apresentações iniciais, eles explicaram como o ativismo judicial surge de uma demanda que vem do próprio Poder Legislativo. Segundo Carvalhosa, é o hábito dos partidos, uma vez que são discordantes, vão correndo para o STF, querendo que o STF supra aquilo que eles poderiam suprir através da negociação política. O professor explica que, provocado, o Supremo Tribunal Federal passou a tomar decisões em todas as áreas da vida pública e desenvolveu o que ele chamou de gostinho pelo poder. A deputada Bia Kicis concordou e afirmou: quando um partido perde uma votação, ao invés de aceitar, corre para o tapetão. O STF é o tapetão. Ela expôs suas propostas para limitar a usurpação de poderes e apontou a inação dos parlamentares em protegerem as atribuições do Legislativo. Bia Kicis afirmou que há uma atitude acovardada do parlamento que fica de joelhos, permitindo ter as suas funções usurpadas. Veja trecho da live promovida pela UNAB. Doutor Modesto, o senhor tem a palavra, por favor. Doutor Maurício, eu tenho o maior prazer em participar e eu gostaria de fazer aqui aquilo que chama-se um corte. Ou seja, ao invés de fazermos uma análise estatística das intervenções do Supremo Tribunal Federal na competências dos dois outros poderes, eu gostaria de, fazendo esse corte, criar um pouco de reflexão a respeito das causas dessa intervenção. Porque essa intervenção, ela tem que ter uma causa, ela não existe como um fenômeno natural, ele é um fenômeno político, ele é um fenômeno de desequilíbrio entre os poderes e desequilíbrio dos poderes internamente também. Ou seja, vamos analisar um pouco, não lamentar essa intervenção, mas realmente procurar entender por que existe essa intervenção. O Poder Judiciário, como todo mundo sabe, ele é um poder receptivo. O juiz, como o desembargador, os ministros, eles têm uma posição receptiva. Eles recebem demandas da sociedade em matéria jurídica, de conflitos que existem entre as pessoas, entre as instituições, entre as entidades, e, portanto, eles estão ali passivamente, receptivamente. O Poder Judiciário, ele não toma iniciativa. O Poder Judiciário simplesmente responde a iniciativas de terceiros que procuram nele a solução de conflitos. Portanto, isso é um princípio fundamental. Então, ao examinarmos no curso, vamos dizer, dos últimos 5 anos ou 7 anos, o que vale, a intervenção muito grande do judiciário, do ativismo judiciário no Brasil, vamos falar logo sobre o Supremo Tribunal Federal, nós temos que saber que a origem disso foram solicitações feitas pelos interessados. O Supremo Tribunal Federal, talvez, em algum momento, tenha tomado a iniciativa, como essa famigerada portaria número 69 do ministro, do presidente da época, do Supremo, mas fora disso, sempre agiu em resposta às solicitações de quem? Dos partidos políticos em geral. Quer dizer, pela Constituição brasileira, arguições sobre matérias de administração, de matéria de legislação, de Constituição e de organização de poderes, do próprio Poder Executivo, são da competência fundamental dos partidos. Quer dizer, quem é que solicitou, de certa maneira, quem é que incentivou esse ativismo judiciário? Quem que levou a que exista estatisticamente um enorme ativismo judiciário?
foram os partidos políticos. Qual é a razão disso também? Por que os partidos políticos foram atrás do Supremo Tribunal Federal para resolver as suas pendências? Porque, na realidade, não há, dentro do poder legislativo, uma capacidade de entendimento, uma capacidade de negociação, uma capacidade de, talvez, de procura do interesse público em geral, que haja, portanto, certos abusos que são não contornáveis dentro do próprio poder legislativo. O poder legislativo, portanto, através de seus partidos, tem procurado o poder judiciário para resolver coisas, resolver assuntos, resolver pendências, conflitos, que poderiam muito bem ser resolvidas na matéria de negociação dos partidos, negociação dos deputados, negociação dos senadores, enfim, negociação dos membros do Congresso Nacional entre eles. Mas eles não se entendem. Quer dizer, há uma deficiência, portanto, de capacidade de autossolução dos problemas legislativos e próprios do Poder Legislativo, como de fiscalização e outros poderes que a Constituição dá, porque não se entendem. Quer dizer, é o hábito dos partidos, uma vez que eles estão ali de discordantes, vão correndo para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo Federal supra aquilo que eles poderiam suprir através, exatamente, da negociação política, do respeito pelas minorias por parte das maiorias do próprio Congresso, pelo respeito do presidente do próprio Câmara dos Deputados e do Senado, pelas pautas e reivindicações dos partidos políticos, das lideranças. Nada disso é feito. Existe uma truculência dentro do próprio Poder Legislativo que faz com que os partidos inconformados vão correndo para o Poder Judiciário para resolver, como disse 10 vezes já, as pendências que poderiam ser resolvidas dentro dele. Por outro lado, também, o Poder Legislativo, eu estou fazendo aqui, aproveitando a presença da deputada Bia Kicis, que é uma grande deputada, eu quem eu respeito imensamente pela sua atividade, pelo seu ativismo, vamos dizer aqui, aproveitando a palavra, pela sua integridade, enfim, é uma deputada que representa o povo brasileiro de uma maneira exemplar. Então, eu aproveito a presença dela aqui para lembrar isso também, quer dizer, não é culpa do Supremo Tribunal Federal interferir em todas as questões que o próprio Legislativo tinha que resolver. Por outro lado, nós também temos um Poder Executivo que abusa, por exemplo, das medidas provisórias. Eu não acompanhei muito o dia, porque eu andei ocupadíssimo, mas me contaram, não sei se é verdade, que houve uma medida provisória hoje, mandada pelo presidente da República, dizendo que a pessoa que submete a vacinação tem que assinar o termo de responsabilidade. É verdade isso ou não? É verdade? Olha, desconheço, doutor Cavarose. Não conhecimento. Em todo caso, existem abusos do Poder Judiciário, do Poder Executivo com referência ao Parlamento brasileiro, que através dessas medidas provisórias enfiam em goela abaixo. Não é desse atual governo, todos os governos anteriores faziam a mesma coisa. Goela abaixo do Parlamento, medidas provisórias que absolutamente se instauram como leis no próprio dia do seu protocolo na mesa da Câmara, do Senado, e acontece que viram leis imediatamente sem nenhuma disputa, nenhuma capacidade do próprio Parlamento, do próprio Congresso, rejeitar essas medidas. Outro dia, o presidente da Câmara, eu não me lembro bem o caso, mas o presidente da Câmara, na questão dos 2, 3 meses, rejeitou uma medida provisória dessa e mandou voltar lá para o Palácio do Planalto. É isso que deveriam fazer. Quer dizer, também o Poder Legislativo deveria ter uma forma de se defender da truculência do Poder Executivo dentro dele. Não tem nenhuma. Manda lá um maior absurdo, maior medida provisória absurda, tá certo? E não tem dúvida nenhuma, aceita. Não tem que aceitar nada.
tem que rejeitar a medida provisória, imediatamente, devolver a medida provisória. Então, quer dizer, o próprio parlamento, portanto, o que faz? Vai correndo no Poder Judiciário, vai correndo no Supremo Tribunal Federal para estancar os efeitos daquela medida provisória de imediata vigência. Portanto, aqui nós temos que estudar as causas do ativismo judiciário. As causas são essas. Por outro lado, o que acontece? O Poder Judiciário, né, eu falo sempre Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Judiciário, por ter essas solicitações permanentes, diárias, semanais, dos partidos políticos, ele vai começando a tomar conta de todas as medidas, inclusive da disposição de ministério. Esse pode ser ministro, aquele não pode ser ministro, esse pode ser presidente da Polícia Federal, o dono, como é que chama? Diretor da Polícia Federal, outro não pode ser, outro não sei o quê, papapá. E começa a pegar o gostinho, entendeu? O gostinho do poder. Quer dizer, o próprio, você está dando a alguém que não tem competência para resolver problemas típicos de administração pública, de legislação e de competências do poder legislativo, vocês estão dando ao poder judiciário, vocês do poder legislativo. E eles pegaram o gostinho. Hoje é o gostinho. Nada é mais deformador da conduta das pessoas do que o exercício do poder. E o exercício de um poder que não tem, um poder que não é deles. Então, é muito fácil, esse ativismo judiciário acaba sendo uma forma de exercício de um poder que o próprio Supremo Tribunal Federal não tem. Ele está louco para os partidos irem lá pedir para eles suspenderem tudo. Então, a coisa da vacina, agora vai ter todo, o Supremo vai resolver, são incapazes, o Poder Legislativo incapaz de fazer uma lei exigindo isso, aquilo da vacina, colocando seu posicionamento em 72 horas, através de leis, do que o Congresso Nacional, como representante do povo, poderá fazer em matéria de vacina, representando a vontade do povo, nada, faz nada. Fica lá discutindo, corre lá no Supremo Tribunal Federal para resolver. Por que o Poder Legislativo não faz uma lei dizendo é obrigatória a vacina ou não é obrigatória a vacina? Isso é a vacina, se tiver isso, tiver ter aquilo. Quer dizer, toma posições, não. E ficam ali comodamente discutindo a coisa. Fez aí um ato normativo, um decreto, o presidente da República, dizendo que a vacina só com declaração do vacinado, então, vamos correndo lá para o Supremo Tribunal Federal. Vamos. Então, é uma forma de se inibir, de se eximir, é melhor falando, de se eximir da responsabilidade de legislar com toda a urgência que as questões todas exigem para colocar-se na defesa do povo. Não se colocam, sempre atribuem ao Supremo Tribunal Federal essa competência. E o Supremo Tribunal, repetindo finalmente, que eu já vou acabar aqui, falar, adora tomar conta do país. Adora, porque quem toma conta desse país é o Supremo Tribunal Federal. Quem exerce o poder nesse país, final, é o Supremo Tribunal, sobre assuntos administrativos, assuntos legislativos, assuntos os mais detalhados sobre a administração pública, sobre todas as matérias, porque realmente estão ali mandando no país, porque eles são solicitados a mandar o país. Existe deles do Supremo Tribunal que mandem no país. Portanto, não é a origem desse ativismo judiciário, não é do Supremo. O ativismo judiciário é vindo da falta de organização e capacidade de harmonização, de conversação, de negociação e de capacidade de legislar da medida da necessidade do povo brasileiro por parte do poder legislativo. E, por outro lado, também é fruto dos abusos permanentes, não é desse governo, repetindo, mas de todos os governos, desse, evidentemente, e de todos os demais que realmente abusam do poder de uma maneira total e que não conseguem, no parlamento,
a absorção desse abuso e que vão, portanto, aí todos lá para o Supremo Tribunal Federal resolver as suas pendências. Essa é a minha posição. Eu sei que não é uma posição muito cômoda, não é uma posição simpática, mas eu acho que é uma posição que deve ser colocada, mostrando as causas do ativismo judiciário, no meu entender. Estou aqui à disposição para aprender um pouco a respeito da matéria também. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Modesto. Doutora Bia, deputada, na verdade, um posicionamento do doutor Modesto que mexe diretamente com a função da doutora. Tá? Então, num cotejo dos seus pensamentos e o que o doutor Modesto Carvalhosa fez, eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa a respeito sobre o ativismo judiciário e o que a gente pode fazer. Né? Pois não. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o que o doutor Modesto Carvalhosa diz. Eu fui procuradora durante 24 anos, sou advogada, e, claro, a gente aprende, né, nos bancos escolares, né, na faculdade de Direito, que o judiciário age mediante provocação. Mas, infelizmente, isso também não é o que tem ocorrido. Não sempre. É claro, doutor Carvalhosa, eu tenho, inclusive, cobrado isso dos meus colegas, uma atitude acovardada do parlamento, que fica de joelhos, permitindo ter as suas funções usurpadas. Anteriormente, o parlamento estava de joelhos para o poder executivo, que comprava os votos com mensalão, petrolão, comprava os votos dos parlamentares. Isso é uma coisa completamente indigna para um parlamentar. Ultimamente, o parlamento tem estado de joelhos para o poder judiciário. E agora, o senhor tem toda a razão, a culpa, a iniciativa disso tem partido do próprio poder legislativo. Quando um partido... Quando um partido perde uma votação, ao invés de ele aceitar que isso faz parte do jogo democrático, não teve voto, perdeu, ele corre para o tapetão. O Supremo Tribunal Federal é o tapetão. Então, a gente tem assistido a isso, vários partidos, né, perdem aqui, já correm para lá. Ou então chega uma medida provisória, já correm para lá. Vamos votar, a gente tem que votar e tem que aprender a respeitar o jogo da democracia. Então, o que a gente vê é muito narrativa de estamos aqui, que nós apoiamos a democracia, nós estamos aqui para defender a democracia, e, na verdade, estão violando a democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal não é para isso. O Judiciário não é para isso. Agora, também é verdade que não existe, que eu saiba, nenhuma corte constitucional no mundo que tenha competência do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a competência para julgar em casos difusos, né, em casos concretos. Nós temos um número de legitimados para provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, que foi só aumentando ao longo do tempo também. Então, essa quantidade de legitimados faz com que o Supremo seja provocado o tempo inteiro. Então, a gente está numa situação que ela exige muita reflexão, exige coragem, doutor Modesto Carvalhosa, porque eu tenho dito o seguinte, eu, por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei 1182 de 19, que tipifica como crime de responsabilidade, né, decisão que usurpa competência, né? Então, seja por voto, decisão monocrática, qualquer uma que usurpa competência privativa do Legislativo. Eu sou a primeira vice-presidente da CCJ, mas eu tenho encontrado uma grande resistência quando se fala em mexer com o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que hoje o nosso sistema de freios e contrapesos, ele está muito ameaçado, porque, lamentavelmente, aquelas pessoas que deveriam exercer esse papel de conter o poder, só tem toda razão.
o poder, no momento que a pessoa está com o poder, ela não abre mão. É muito difícil alguém que abra mão do poder. Quem está com o poder tende a querer alargar esse poder. Então, a contenção tem que vir de fora. Mas aqueles que poderiam fazê-lo não fazem. Então, eu gostaria até, doutor Carvalhosa, de debater com o senhor um tema que, para mim, é um tema sobre o qual pairam dúvidas. Eu tenho um posicionamento, tem alguns juristas que concordam com esse meu posicionamento, mas dentro da CCJ ele foi vencido já por um projeto de outro deputado, que é a questão do decreto legislativo, ou então de alguma outra forma para que a gente possa exercer a nossa atribuição, que é prevista no inciso 11 do artigo 49 da Constituição Federal. Então, o artigo 11 diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. E no artigo inciso 5, ele fala ele dá um meio de ação, que é o decreto legislativo, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, a gente sabe que o nosso sistema, né, os três poderes têm as suas atribuições, mas às vezes elas se misturam. Então, o Poder Legislativo, normalmente a função é legislar, mas ele tem atos administrativos. O Poder Judiciário é julgar, mas ele também tem atos normativos. E o Poder Executivo é executar, mas ele também tem função legislativa, como no caso da medida provisória, no caso de decretos. Então, eu acho que um tema interessante seria a gente debater essa questão do decreto legislativo e qual seria o meio de ação que o inciso 11 não aponta. Ele dá atribuição, mas ele não traz explícito meio de ação. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Bom, deputada, aí muito bem lembrado o artigo 49, inclusive esse aspecto de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa aos outros poderes. Eu acho que é importante que o Poder Legislativo, ele, primeiro, permita um regimento interno, principalmente da Câmara. No Senado não é uma coisa, mas na Câmara, que faça com que os projetos corram e que a pauta não seja do contestável, porque o presidente do Legislativo é um ditador, ele resolve a pauta, ele faz a pauta quando quer, quando não quer. Se o impeachment entra, ele põe se quiser, se não põe se não quiser, põe quando quiser, e assim vai também a questão das pautas de votação no Legislativo. O que era importante é que houvesse um regimento interno em que todas as leis, todos os projetos de lei que fossem apresentados à Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, todos os projetos de lei num determinado ano da legislatura, não na legislatura, naquele ano, 2020, na legislatura, fosse submetido à Comissão de Constituição e Justiça e submetido à Comissão de Constituição e Justiça, se houvesse a constitucionalidade, enfim, todos aqueles atributos necessários a uma lei, a sua oportunidade, a sua necessidade, etc., o que acontece? Que essa lei fosse para um período, vamos dizer, setembro a novembro, para ser votada. Todas as leis, todos os projetos. Tem projeto lá de 3, 4, 5 legislaturas que são renovados por novos deputados que ficam passando ano lá dentro. Ninguém vota que quer, quando quer, sobre o que quer. Não existe uma ordem de entrada, uma ordem de análise pela Comissão de Constituição e Justiça, uma ordem de análise que é constitucional, é oportuna, é necessária, etc., para poder levar ao plenário para votar todos os projetos de lei, pela ordem de entrada, pela ordem de sua
também a sua saída da Comissão de Constituição e Justiça. Nada. Lá se vota aleatoriamente uma coisa, outra. Uma hora se vota pela liderança, às 3 horas da manhã. Uma lei importantíssima, vota por lideranças. A liderança de um partido com 5 deputados vale tanto quanto a liderança de um partido com 75 deputados. Quer dizer, é toda uma esbórnia, para falar um português claro, que existe no Poder Legislativo. Não tem, é um caos o Poder Legislativo no Brasil. Ele não tem segmento, ele não tem ordem, ele não tem o cronograma, ele não tem calendário. Quer dizer, vota um, vota outro, tal, e quando fica, não fica, tá certo? Vai, não vai, tá certo? E o presidente mandando, fazendo política, com o chefe do Poder Executivo, etc. E assim nós não temos uma ordem, dos projetos de lei. Então, a maneira de levar o Poder Legislativo a ter uma legitimidade maior perante o povo brasileiro, hoje o Poder Legislativo é recusado por 82% do povo brasileiro, é contrário ao Poder Legislativo, tá certo? Pela última estatística. Então, o que nós temos? Nós temos que fazer com que haja um trabalho organizado, racional, equânime, isonômico, em que todos os projetos sejam analisados e votados, aqueles que são realmente importantes conforme o critério da Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto não houver isso, houver esse caos, um projeto entra de madrugada, entra não sei o quê, como interessa, quer dizer, não tem respeitabilidade, não tem a ordem, não tem nada. É como se um juiz resolvesse julgar um caso, que vai com a cara, e deixar 20 anos sem julgar, que não vai com a cara. Quer dizer, não pode ser assim. Então, realmente, eu acho que precisa haver uma mudança monumental no regimento interno da Câmara e do Senado, sobretudo na Câmara, que é a Casa Legislativa mais importante, no sentido de que se organize todos os projetos e sejam levados com a justiça, todos eles, de uma maneira racional. Esse eu acho que é a forma de levar ao fortalecimento do Poder Legislativo no Brasil. É uma das formas.